Você consegue manter a calma, consegue ter autocontrole emocional, principalmente quando as emoções negativas aparecem? Fica até o final desse vídeo que você vai ver como ter mais autocontrole e um exemplo extremamente negativo do que você não deve fazer caso você não queira perder a calma. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos um pouco mais sobre autocontrole emocional e também sobre manipulação emocional, principalmente quando outras pessoas tentam manipular as suas emoções e como que você pode evitar que elas consigam. Mas antes disso, vale a pena lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Autocontrole emocional. Uma das capacidades sociais mais requisitadas nos dias de hoje. Pessoas perdem carreiras, perdem a sua estrutura familiar, perdem a sua sanidade mental e algumas até mesmo perdem direito à liberdade por falta de autocontrole emocional. Mais especificamente, por falta da capacidade de conseguir lidar com emoções negativas e conseguir controlá-las em situações conhecidas como no calor da hora. Além de tudo isso, a gente ainda tem que lidar com pessoas, os ditos manipuladores sociais, manipuladores emocionais, que sabem muitas vezes utilizar a fraqueza emocional de uma pessoa contra ela. Você já passou por uma pessoa que consegue entrar na sua mente ao ponto de te fazer perder a calma e sempre parecer que você é o errado da situação? Parabéns, você está lidando com um manipulador emocional. Nós vamos falar então agora sobre a importância de desenvolver o autocontrole emocional. Vamos falar sobre manipuladores emocionais. Vamos ver um exemplo real de uma pessoa perdendo a calma, fazendo exatamente o que o manipulador queria. E também, claro, vamos falar sobre técnicas que você pode aplicar para ter mais autocontrole emocional das situações do seu dia a dia. Um artigo muito bacana chamado The Development of Self-Control of Emotion realça pra gente a importância do autocontrole emocional. Já no comecinho do artigo, ele diz pra gente que a capacidade de controlar as formas de expressar as suas emoções, principalmente as formas de expressar emoções negativas, é algo que é desenvolvido nos primeiros anos da nossa vida e tem uma importância muito grande para a forma que a gente vai se adaptar e conviver socialmente. E além disso, o artigo também nos fala que a falta do desenvolvimento desse controle sobre as suas emoções, especificamente sobre as suas emoções negativas, pode ser ali um precursor para o desenvolvimento de psicopatologias. Ou seja, é extremamente importante desenvolver o autocontrole emocional para que você possa se adaptar socialmente e assim consiga ter ainda mais vantagens no meio social. E como vocês viram, não ter essa capacidade pode inclusive te colocar em situações de desenvolver psicopatologias. E apesar do autocontrole emocional apresentar grandes variáveis, como por exemplo variáveis orgânicas, hereditárias, culturais e ambientais, existem sim algumas pequenas ações que você pode fazer para tentar se controlar no calor da hora e algumas outras atitudes que você pode praticar no seu dia a dia para desenvolver um estilo mais calmo ou até mesmo um estilo menos reativo ao longo do tempo. E além de tudo isso, é sempre bom lembrar, vão ter pessoas na sua caminhada, no seu caminho, que estarão dispostas a tirar o pior de você, a fazer com que você perca o seu controle emocional. Vamos ver então agora uma situação exemplo, uma situação real, uma polêmica aqui bem famosa e por meio dela nós vamos refletir um pouco sobre como é possível aplicar técnicas de autocontrole emocional e práticas para evitar cair no descontrole. A situação em questão trata-se de um evento muito famoso que foi o embate entre o jornalista Rui Xavier com o político Orestes Quercia, na época prefeito da cidade de São Paulo. Todo o desentendimento teria começado após o jornalista Rui Xavier ter feito questionamentos sobre o enriquecimento do político. O que salta aos olhos aqui é observar como o político consegue tirar o Rui Xavier da calma que ele está no começo e colocar o Rui numa situação de extremo descontrole, e somente depois que o Rui adota o descontrole que a entrevista é então cortada. Ou seja, para muitas pessoas ali, a imagem calma que Rui Xavier transmitia no começo da entrevista foi quebrada e manchada, dando a entender que por conta do descontrole dele que toda a entrevista acabou. E lembrando, pessoal, a gente não tem aqui a intenção de falar mal de nenhum nem de outro, nós estamos usando essa situação como exemplo para falar de autocontrole emocional e não para falar de política, muito menos para falar de caráter ou personalidade de qualquer uma das pessoas envolvidas nesse
nesse vídeo. Vamos para a análise então. Nós temos 10 candidatos à presidência da República. No entanto, toda vez que eu vejo uma entrevista sua, dá pra ver bem no comecinho que o Rui Xavier fala de maneira calma, ele olha pro convidado, olha pras perguntas, se movimenta de maneira letárgica, ele está de fato tendo um bom desempenho em se controlar nesse começo. Hoje eu vejo o seguinte, todo jornalista, todas as pessoas que conversam, ou todas não, mas enfim, uma boa parte das pessoas que conversam com o senhor colocam essa questão do enriquecimento como uma questão importante. E o senhor está sempre explicando isso, não consegue nunca resolver, solucionar essa questão. Esses 4% não é a causa, quer dizer, o senhor ter 4% hoje não é a causa disso, do senhor não conseguir. Aqui dá até para observar, né, que provavelmente essa pergunta deve irritar bastante o Rui Xavier, nesse questionamento que ele está fazendo, porque ele faz até um gesto emblemático aqui, próximo ao rosto, na direção do convidado. Gestos emblemáticos, né, são observados em Telling Lies, no artigo também Movement with Precise Meanings e também são comentados em Lie Spotting, como sendo gestos que ocorrem em nível subconsciente, fora da linha objetiva da visão, que geralmente transmitem emoções que a gente está tentando segurar, né, que a gente está tentando controlar para pessoas que estão próximas da gente ou à nossa frente. Aqui a emoção, por ser um gesto com o dedo do meio, fica bem clara, né, que emoção que o Rui Xavier está sentindo quando faz essa pergunta. Mas até então, ele está calmo. Vamos ver a resposta do Quercia. Falou representando o Estadão. Eu sabia que você ia falar isso. Sabia, né? Ótimo. O Estadão, né, é um jornal que pratica contra mim uma ação odiosa, né, de infâmias, calúnias, todos os dias. Né, porque o seu patrão, né, que é o senhor Júlio de Mesquita, eu denunciei certa ocasião, de Mesquita, de ter dado um golpe na Bolsa de Valores de São Paulo. Então ficou um ódio, né, do seu patrão. Mas ele foi absolvido disso. Um ódio. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, né, por ter praticado o crime do colarinho branco. É interessante observar que o Quercia, quando ele está respondendo, ele está sempre com um sorriso na cara, está falando calmamente, mas se você observar o grosso do que ele está respondendo, é basicamente o seguinte, é uma não resposta. Foi feita uma questão objetiva sobre o enriquecimento dele, ele está então fazendo um ataque que pode ser observado como um argumento ad hominem, né, uma falácia argumentativa, onde ele descredibiliza quem fez a pergunta. Então ele fala, olha, você está perguntando pelo jornal Estadão, o seu chefe, ele é um cara que eu já denunciei, etc e tal, etc e tal, e ele não responde de maneira objetiva a pergunta feita sobre enriquecimento que o Rui Xavier fez ali. Mas perceba como o Quercia faz isso com muita calma, sorrindo. Parece que ele está desenhando ali pro Rui, mas ele está fugindo da pergunta séria, né? Quando ele começa então a atacar o Rui, ou o chefe do Rui, ou o jornal que o Rui trabalha, isso começa a surtir uma resposta emocional no Rui Xavier. Você vê que ele já começa a se mexer um pouco mais, ele até pigarreia, né? Tosse, isso começa a gerar um incômodo nele. Ou seja, isso começa a surtir efeito emocional. Muitas vezes o manipulador emocional, ele vai fazer isso com você. Ele vai ficar colocando pontos, vai ficar atacando a sua imagem, a sua reputação, a sua pessoa, ou pessoas que você gosta, pessoas próximas, para não ter que lidar com o debate direto, né? Com o que está sendo questionado, ele vai então desmerecer você, muitas vezes no objetivo de te fazer também perder a calma. Vamos ver aqui a resposta, como que isso vai seguir. Eu gostaria de me estender muito, né? Porque me parece que o senhor veio aqui com esses objetivos, né? Não, é verdade. Eu gostaria de colocar o seguinte, recentemente houve lá uma matéria de primeira página, né? Quercia envolvido no escândalo da Previdência. Aí eu fui ler a matéria dentro, não tinha nada do que estava na primeira página, né? Aí 2 dias depois demitiram a moça que escreveu a matéria, que foi uma vergonha. Tá vendo? Novamente o Quercia faz ali comentários entre aspas, alfinetando, né, atacando o jornal que o Rui Xavier representa, tendo respostas emocionais negativas ali no Rui Xavier. Vale a pena você ficar atento, então, com a identificação de gatilhos emocionais. Se pra você, alguém ficar te atacando, falando algo de você, falando mal de você na sua frente, ou falando mal de pessoas que você gosta, é um gatilho que te faz perder a calma, você precisa primeiro reconhecer esse gatilho na sua casa, quando você estiver com calma, né, em outros momentos que você estiver com calma, não no calor da hora. É necessário parar, reconhecer quais são os gatilhos emocionais que te trazem emoções e respostas negativas. Talvez seja alguém falar mal de uma figura que você admira, seja alguém falar mal de você publicamente, né? Você se sentir ali no gatilho de humilhação. Vale a pena fazer então uma lista de todos os gatilhos negativos, os gatilhos emocionais negativos que você tem, para que quando isso aconteça numa situação no calor da hora, você saiba reconhecer e consiga ter um diálogo interno e falar: opa, peraí, esse cara tá pegando num ponto fraco meu, deixa eu tomar cuidado, né? Ele pegou num gatilho, eu já sei como que esse negócio me afeta, mas eu preciso tomar cuidado. Porque quando você tem conhecimento da estratégia do outro e você tem conhecimento
reconhecimento do que ele tá fazendo e no que ele tá tocando em você, né? Qual gatilho que ele tá tocando, aquele gatilho ele perde, de certa forma, um pouco do poder que ele tem sobre você. Então é necessário saber identificar quais gatilhos você tem para fazer o reconhecimento deles quando você estiver numa situação ali ao vivo, no calor da hora. Não merece consideração. É um jornal... Então você vê ali que o Quercia ele sai da resposta, né? Ele não responde o questionamento feito sobre o enriquecimento. Enquanto isso, em paralelo, o Rui Xavier, ele tá tomando água, ele tá se movimentando, dá pra ver que ele tá ficando emocionalmente mais responsivo. É um jornal odioso. Ah, tá fazendo um ataque, é um jornal odioso. Ser respeitado. E é isso que eu acho. Deixa eu só falar pro governador o seguinte, olha aqui, governador. Eu tenho 27 anos de profissão. E aí você consegue ver como que o Rui Xavier caiu na isca de cabeça, né? Ele levou pro debate pessoal. Eu tenho 27 anos de profissão, eu sou um profissional, blá, 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 blá. Ou seja, o Quercia falou, olha, você é um feio. Agora o Rui Xavier vai responder, ele fala, não, eu sou bonito. Ou seja, a discussão saiu do campo objetivo, onde ela tinha ali uma chance de promover respostas que eram de fato necessárias. Todo mundo queria saber porque o enriquecimento do político ali estava acontecendo. Mas com a estratégia ali de ad hominem, né, com o ataque pessoal, o político conseguiu atingir uma resposta emotiva no entrevistador, no jornalista, e o jornalista abandonou a pergunta séria para falar de assuntos pessoais, né, para dar uma resposta pessoal. Olha, eu tenho 27 anos de profissão e blá, 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 blá. Ou seja, aqui ele já tá no início do descontrole emocional. Ele não tá operando de maneira racional, mas sim de maneira descontrolada. É sempre importante, nesse momento, você lembrar. Se você está ali indo pro lado pessoal, quer dizer que a pessoa na sua frente está conseguindo o que ela quer. Muitas vezes ali um manipulador, até mesmo um narcisista, para sair da situação, ele vai tentar ficar mexendo em você como se você fosse um cubo mágico para ver que horas que ele consegue montar ali as suas peças emocionais. Para uma pessoa que está manipulando, é extremamente importante que ela saia de uma questão problema e transforme a situação toda numa lavagem de roupa suja, porque aí ninguém tá certo e ninguém tá errado. Ou o manipulador pode conseguir fazer parecer com que você que tá errado, porque você é descontrolado. Portanto, se percebeu que você tá indo para uma discussão mais emocional e mais pessoal, pare, volte atrás, respire. Uma dica que eu dou para vocês: devolva ali em forma de resposta uma questão para a pessoa que tá te fazendo perder a calma. Por exemplo, se o Rui Xavier, que é o jornalista nesse momento, ao invés dele virar e falar, eu tenho 27 anos de profissão, eu sou um cara foda, blá, 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 blá. Se ele tivesse feito uma pergunta, poderia ser mais benéfico. Por exemplo, ele poderia ter dito, ô seu governador, com todo respeito, o que é a opinião do senhor sobre o jornal que eu trabalho? Responde sobre o enriquecimento aparentemente desproporcional que o senhor tem feito nos últimos meses. Como que o senhor explica esse enriquecimento em relação à sua opinião ao meu jornal? O que o senhor tem a dizer do seu enriquecimento? Poderia voltar na questão e novamente colocar ali a pessoa que está tentando te manipular numa situação problemática para ela e não para você. Passei por vários jornais. O senhor não tem o direito de chegar aqui e falar que eu não expliquei, entende? Não, o senhor não explicou. O senhor está fazendo o jogo do seu patrão não, aqui dentro. Não é verdade. Isso eu não vou admitir, repara uma coisa. Tá bom? Olha só, repara bem uma coisa. O senhor falou, agora deixa eu falar, tá certo? O Rui Xavier tá tentando se controlar, tá tentando diminuir o volume vocal, mas ele já entrou na resposta emocional, né? Aqui já tá pegando no emocional dele. O senhor tá alegando, o senhor tá remetendo uma briga que aqui É mentira. vai, tá certo? É porque isso é verdade. Tem É aqui, mentira. Eu trouxe aqui É mentira. vários recortes mentira. da Veja, Mentira. da Folha de São É Paulo, mentira da do Veja, JB, mentira do seu do jornal. Globo, do É Estadão. mentira. Tudo São mentira. todos eles, Mentira de vocês. Aqui então o manipulador emocional ele pode fazer essa estratégia que é colocar estímulos ansiogênicos e estímulos estressantes, por exemplo, aumento do volume vocal, aumento na movimentação, tom de voz imperativo, tom de voz ofensivo, palavras de nível ofensivo, de teor ofensivo. E claro que o manipulador faz isso com o objetivo claro de te fazer perder a calma. Porque se os dois perdem a calma, a discussão acaba e a gente nunca vai saber como que o cara enriqueceu tão rápido assim. E ele também não vai ter que dar uma resposta espinhosa. Então, ponto pra ele. E veja então como que o Rui Xavier responde a essas provocações do Quercia. Caluniador? Caluniador, vocês são, você é. é. Toda a imprensa. Você é. Toda a imprensa. Caluniador. É toda a imprensa. Caluniador. Claro, claro. Safado é o senhor. todos são. Safado é o senhor. Você que é safado. é o senhor. Seu calã. O senhor que é safado. E então vocês conseguem ver que por fim o Rui Xavier cai na provocação e perceba que como aquela questão sobre enriquecimento ela já sumiu. Não tá mais se falando sobre isso, agora é só um ofendendo o outro. O manipulador emocional conseguiu então te manipular. Palmas pra ele.
como reverter essa situação? Algumas dicas, como eu disse, podem ser aplicadas sim no calor da hora. A primeira delas é identificar o que está acontecendo, identificar se tem algum gatilho emocional seu que está falando mais alto, que está vibrando ali naquele momento. Se a pessoa está conseguindo, de fato, tocar em gatilhos emocionais que você tem que vão trazer respostas negativas. Então, o primeiro ponto é identificar isso, saber qual é esse jogo que a pessoa está fazendo, saber qual é a forma que você responde com essas provocações e com esses gatilhos e tentar desarmar isso num diálogo interno. Falar, beleza, se eu continuar por aqui, eu vou para lá, eu vou perder o foco e eu não vou conseguir colocar o cara na posição que eu quero, não vou conseguir colocar ele numa posição desfavorável. Então, é melhor eu focar aqui na resposta do que eu querer dar uma resposta emotiva. Então, identificação do que está acontecendo, identificação dos próprios gatilhos. Para ter identificação, você precisa previamente ter feito ali na sua casa uma lista de gatilhos emocionais que você possui, baseados na sua experiência de vida, na sua infância, na sua criação, em situações embaraçosas que você teve, por aí vai. Coisas que você pode fazer no calor da hora: respirar, se concentrar na sua respiração. Percebeu que nada mais está fazendo muito sentido, a outra pessoa está falando e só está te dando ódio, comece a se concentrar na sua respiração. Sente ali o ar entrando pelas suas narinas, você expirando o ar pela boca. Tá sentindo ali que vai voar no pescoço da pessoa? Faz uma pergunta aberta. Devolve uma pergunta para a pessoa, uma pergunta aberta, para você ganhar tempo para pensar e colocar a pessoa numa condição mais desfavorável do que ela tá tentando te colocar. Ah, a pessoa disse que você tá mentindo, você é seu jornal caluniador. Devolve uma pergunta para ela. O que a sua opinião sobre o meu jornal tem a ver com o seu enriquecimento? Mesmo que o meu jornal seja caluniador, o que não é, como que o senhor explicaria o seu enriquecimento muito rápido e desproporcional? Vai lá, responde só isso para mim. Tente devolver a pergunta para colocar a pessoa numa condição desconfortável enquanto você pensa. Uma outra estratégia é adotar ali os gestos autopacificadores, massagear as mãos, os braços, partes ali da sua roupa, do seu corpo, para estimular os nociceptores na sua camada superficial da pele a secretar mais hormônios de relaxamento. Isso pode te ajudar sim. E uma outra prática que você pode fazer quando você estiver na sua casa, quando você estiver com calma, é fazer a meditação. Se concentrar na sua respiração para cultivar a atenção no aqui e agora. Exercícios de meditação, exercícios de mindfulness são comprovadamente fortes ferramentas ali para melhorar a sua concentração e o seu foco. Com uma ótima concentração e um foco, dificilmente você dará ouvido àquela voz interior sua que está querendo partir para a briga, que está querendo partir para a discussão pessoal e conseguirá lidar com a situação de maneira mais objetiva e saudável. E assim, conseguir fazer um autocontrole emocional com muito mais sucesso e evitar ser manipulado. E essas são então algumas dicas que a gente pode te passar sobre autocontrole emocional e sobre como evitar ser uma presa para manipuladores emocionais. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!